Olá, povo de Deus! Viva São José, o esposo da Virgem Maria! É esse o título que nós comemoramos nesta data festiva, dia de São José, esposo da Virgem Maria. Neste 19 de março de 2021, estamos aí na quaresma, mas hoje é com litúrgica branca, nós estamos celebrando este grande santo. Depois da Virgem Maria, o maior santo que existe é José. Eu quero acompanhar com você os dois evangelhos, pode ser escolhido um ou outro, da liturgia da palavra deste dia. O primeiro está lá em Mateus capítulo 1, versículos 16, versículos 18 ao 21 e versículo 24a. Vai dizer assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado de Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que neste evangelho vai colocar justamente José como da descendência de Davi. Já que o Salvador, o Messias, tinha que vir da descendência de Davi, então José, o pai, ainda que pai adotivo, aqui neste Evangelho de Mateus, é colocado como aquele que vem como descendente. Por isso esse Jacó aqui que gerou José, o esposo de Maria. Claro que não é o Jacó lá, Israel, lá no Antigo Testamento, que gerou outro José, o José do Egito. Mas os nomes eles vão sendo repetidos, eram nomes comuns. Então, o esposo de Maria e José era descendência de Davi. A primeira coisa que nós observamos. Depois, que ele era um homem justo. E veja que Maria, ao estar grávida, não de José, mas do Espírito Santo, e José ainda não sabia disso, mas José sabia quem era Maria. Ele sabia que Maria não teria feito nada de errado. A tradição nos ensina, inclusive, do voto de virgindade, a consagração como virgem que Maria tinha e que José também teria, e que, portanto, não teria essa desconfiança no coração de José. Tanto é que vai dizer, José, seu marido, versículo 19, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Porque ele sabia que não tinha nada de errado ali, mas o povo não ia entender. Então José pensava nisso quando o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. E vai dizer justamente, José, filho de Davi, de novo realçando a descendência. Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. José sabia que tinha alguma coisa de Deus ali envolvida. E agora o anjo fala para ele. Ela concebeu do Espírito Santo. É interessante, a gente pode fazer essa ligação, essa analogia de José e Maria. Também Maria que recebe a visita, não em sonho, mas a visita, uma revelação, uma aparição do anjo, dizendo que ela conceberia do Espírito Santo, para ela não ter medo. E aqui também o anjo diz para José, não tenha medo, foi por obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome. Dar o nome, gente, é uma autoridade. O pai é quem dá o nome ao filho, na cultura deles. E o anjo, só que o nome quem deu foi o pai eterno. Mas agora o pai adotivo tem a responsabilidade de dizer que nome vai ser esse. Deus Pai dá autoridade na paternidade a José. E diz o nome Jesus. Significa Javé salva, justamente mostrando, indicando a salvação, a missão de Jesus de salvar o povo dos seus pecados. E aí José, obediente, fez conforme o anjo lhe havia mandado. Como Maria, depois que o anjo fala com ela,
eis a serva do Senhor. E o outro evangelho é o evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51a. Interessante que Mateus coloca essa questão da origem de Jesus numa perspectiva mais da pessoa de José. Lucas vai colocar numa perspectiva mais da pessoa de Maria. E é interessante fazer essa analogia, essa ligação, essa comparação, essa união, melhor dizendo, entre José e Maria. Porque eles passaram, pelas mesmas situações até enquanto José estava ali, antes da sua morte. Vai dizer assim: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, toda aquela saga, que Jesus saiu de perto dos pais, da caravana, ficou lá no templo, eles voltaram, porque as caravanas eram muita gente, os parentes, todo mundo ali. Então Jesus podia estar com os primos, com outras pessoas ali na mesma caravana. Então José e Maria ficaram despreocupados. Depois de um dia perceberam que Jesus não estava. Pensa na angústia do pai e da mãe. Ainda mais sabendo quem é o filho deles. O Filho de Deus, o Jesus, o Salvador. Como é que eu perdi o Filho de Deus? Imagina a angústia de José. Quem fala aqui é Maria. Na verdade, a gente não tem uma palavra de José. É o homem do silêncio. A gente fala muito de Maria, a Virgem do silêncio. A gente pode falar também de José, o Virgem do silêncio. Ele não fala nada. Eles voltam e encontram Jesus e Maria expõe. Nós estamos angustiados. Por que você fez isso com a gente? E Jesus vai dar um ensinamento que a priori eles não entenderam. Jesus já mostra. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que ali é um projeto de Deus, mas eles não sabem como as coisas vão acontecer. Jesus começa a dar indícios disso com 12 anos. E aí é interessante que vai dizer no final deste evangelho que Jesus foi com eles para Nazaré. Voltaram para casa. E era o quê? Submisso, obediente. A obediência de Jesus a seu pai e a sua mãe. E veja que quem ficou angustiado não foi só Maria, José também ficou angustiado. Se nós lermos todo o trecho, vai falar que Maria guardava tudo em seu coração. E podemos dizer, José também guardava tudo em seu coração. Diz a tradição que José morreu antes da vida pública de Jesus. Então não chegou a ver Jesus, pregador, e tudo, com os discípulos. Mas como ele conviveu com Jesus. E como Jesus, com certeza, olhava com orgulho para aquele pai. Aquele pai que era um homem justo, que dava o bom exemplo de marido e de pai. De protetor da família de Nazaré. Que ouvindo Deus através de seu mensageiro anjo, levou a família para o Egito para escapar da morte. O menino Jesus depois volta. José foi aquele homem com H maiúsculo, justo, íntegro, exemplo para todo homem nesse mundo. E neste ano, Josefino, que bom Deus, na sua divina providência, iluminando nosso querido Papa Francisco, trouxe para nós que possamos olhar para José. Olhar para José e saber, esse é o homem que eu tenho que ser. Esse é o modelo de homem. A gente sabe que o modelo
de todas as coisas, a medida de todas as coisas, como São Paulo vai dizer, é Cristo Jesus. Mas quem imitou Cristo Jesus também se torna modelo. E José, o pai, é o grande modelo de homem para nós. Que São José possa interceder por nós e por nossas famílias e por todos os pais e maridos, para que sejam íntegros, para que sejam pessoas, homens, mulheres, justos, justas diante de Deus. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é.